LED Forum 2016, é a 7ª edição do evento, e eu vou nesse vídeo contar um pouquinho do que rolou lá. Então, as palestras foram fantásticas. A gente teve Fernanda Carvalho, que falou de High Tech e Low Tech, e a luz teatral fora dos palcos. Então ela dá ideias de coisas super simples, que dão efeitos. Ela participava de uma companhia que fazia as montagens fora de grandes espaços, de grandes teatros, às vezes em hospitais, em ambientes inusitados, e aproveitava de uma série de elementos para criar essa luz. E abre essa ideia do low tech, né, que também é muito bacana e discute um pouquinho sobre isso. Então essa daí foi a palestra da Fernanda Carvalho, que eu esqueci de dar o play. Aí nós temos Cláudia Paz falando de iluminação interativa e milhões de possibilidades que a automação tem. Gilberto Franco fala Light and Design, discurso ou processo. É fantástica essa palestra, porque ele não vai ali no resultado final, o que foi usado, tal. Ele coloca um projeto e discute o processo que levou ele a chegar a esse projeto e projetos de outros, e discute o processo, né, que é uma parte muito prazerosa, interessante, e foi uma visão muito nova, muito diferente. Aqui, Dr. Kevin Hauser, avaliação de reprodução de cor usando o TM 3015 do IESNA, que é a norma americana. Então ele desenvolveu essa tese que substitui o IRC, ela é mais completa, é uma das possibilidades de substituição do índice de reprodução de cor. Isso é bem... tem muito a se discutir sobre isso. Inclusive, ao longo do vídeo, eu vou abordar uma questão que a gente vai entrar no TM 3015 e eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa tese. E a gente só finalizando aqui das principais palestras, tá? Deborah Burnett falou da autópsia do LED e fala através de estudos científicos comprovados, malefícios que o LED pode trazer para o homem. Uma coisa bem nova e complicada até de se conversar sobre isso no mercado. E ela falou muitas coisas muito interessantes. Alexandra e Athanasius Danilov, paisagens noturnas escotópicas, projetando com a escuridão. Então a história é mais ou menos o seguinte: quando a gente trabalha com baixíssimos níveis de luminância, você entra num outro processo de visão que você tem quase uma visão branca e preta, você não tem percepção de cores, só vão funcionar os teus bastonetes, que é um componente do olho, os cones não conseguem perceber cor. E isso é fantástico, porque eles projetam a escuridão. Então eles fazem patrimônios ali, prédios antigos, né, tombados, na Grécia, em pequenas ilhas gregas, que não caberia fazer uma iluminação, lavar de luz, nada disso. Então eles trabalham com coisas fluorescentes, com pequenos pontos de luz, para realmente entrar nesse nível de luminância muito baixo e trabalhar com isso. E é absolutamente fantástico, nunca imaginei que existia isso, que isso poderia ser feito. Eu acho que dá pra gente falar muito sobre isso. E só contando um pedacinho assim da palestra, no final eles falam, fechem os olhos e colocam uma musiquinha e falam, você tem que ficar 3 minutos com os olhos fechados, isso porque a gente já estava dentro de um ambiente fechado. Apagaram-se as luzes, não podia abrir a porta, 500 pessoas falaram, vocês vão ficar com os olhos fechados 3 minutos para o teu olho conseguir chegar nessa percepção e tal. E aí todo mundo ficou, e quando abriu tivemos uma surpresa, eles montaram todo aquele projeto que eles exploraram e foram ponto a ponto explicando o que foi feito, os conceitos, equipamentos. Eles simularam ali alguma coisa, né, com pontinhos de luz, com pedrinhas, e foi fantástico, todo mundo não acreditava e que é possível realmente você ter uma percepção do espaço. Tem segredos para se fazer isso, não é simplesmente deixar no escuro. Você tem como que você desenha a escuridão. E eles são fantásticos e aí vamos assistir o vídeo para eu poder explicar um pouquinho mais das coisas que rolaram. Então, entrando aqui nessa história, a gente tem aqui o primeiro ponto, né, que eu estava falando do TM 3015, do índice de reprodução de cor. O que a Itaim fez? Ela propôs aqui uma cesta de pães e uma cesta de legumes. E aqui a gente tem um spot
com IRC de 80 e aqui a gente tem um spot com IRC de 90. E aí você vê que na primeira situação você cria, desculpa que eu estou meio perdido aqui, ó. Você cria uma luz que tem um espectro muito mais adequado para iluminar o pão, porque ele considera a cor do pão, aqui ele considera a cor das frutas que tem verde, que tem amarelo, e cria um outro espectro. E aí você tem um resultado muito melhor. Então, além do índice de produção de cor, as lâmpadas podem ter ambas alto índice de produção de cor, mas elas são formadas de espectros diferentes. E dependendo do que você vai iluminar, você tem um resultado melhor. Então é aí que entra a questão do índice de produção de cor. O índice de produção de cor, ele se considera o Sol. Então, o Sol é 100, o que se aproxima do Sol vai ser 90%, 80%, ponto final. Tem um vídeo lá no curso de iluminação que eu explico bem detalhadamente a questão do índice de produção de cor. Vamos avançar aqui um capítulo. O que acontece? Uma lâmpada de alto índice de produção de cor, mesmo assim, ela pode ter diferentes composições de espectro. Deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil de mostrar. Ó. Nesse caso aqui, ambas têm alto índice de produção de cor. Mas aqui você tem uma composição de azul, que aqui você não tem. Aqui você tem uma parte maior de verde, que aqui você não tem. E então, dependendo desse ajuste fino que você faz na lâmpada, você vai ter um resultado específico para cada produto. Porque o pão, você sabe a cor do pão e você sabe como é que tem que ser esse espectro para iluminar pão. Se você fizer esse espectro iluminar fruta, não vai ter o mesmo resultado porque as cores são diferentes. Ou para iluminar jeans, ou para iluminar peixe, ou para iluminar... Então, essa parte de iluminação de shop light tem muita coisa vindo, muita coisa bacana. Isso aqui é a Itaim, é a maior fábrica de luminária aí do Brasil, pondo esse produto no mercado. E o que a gente vai ter aqui, ó? Aqui é a Nishia, que dá um nó na cabeça da gente. Todas essas caixinhas que vocês estão vendo são LEDs. Com acima de 90 de índice de produção de cor e 3.000 kelvins. E você vê a diferença. Repara na carne, principalmente que o vermelho é o ponto fraco. Ó, dá para ver aí, tá voltando. Existe diferença. Essa diferença tem que ser considerada, essa diferença tem que ser avaliada e essa diferença tem que ser tomar partido disso, saber projetar isso. Por isso estão vindo essas novas formas de categorizar o que era o índice de produção de cor, porque agora a gente está falando em outros parâmetros, e foi fantástico o fórum que trouxe lá o doutor que fez a tese na Associação Americana e explicou detalhadamente isso. Vamos correr aqui com o vídeo. Aqui é uma outra história da Itaim, de uma luminária que ela fez para uma granja na cidade de Bastos, que era uma experiência. Então o que acontece? A granja quer aumentar a produtividade. Isso é sabido. Então, granjas no Nordeste, Norte, que tem uma insolação maior, os ovos são maiores e as galinhas colocam mais ovos. No Sul, o que eles fazem? Eles colocam luz de alta intensidade, aumentam o período do dia para conseguir aumentar a produtividade. Isso é um ponto. Outro ponto. Uma granja, a gente tem até uma foto de uma granja aqui, é um ambiente onde as galinhas estão pisoteando uma com as outras, estão ali presas, é uma coisa horrorosa. E elas ficam estressadas, extremamente estressadas, e elas se bicam uma galinha bica a outra. E o que eles fazem? Quando eu soube disso, eu sou tanto cheio de questões religiosas e tal, falando que eles cortam o bico das galinhas para que elas não biquem umas às outras. E que isso prejudica a alimentação, consequentemente a produção de ovos. Então, primeiro eu acho uma coisa desumana você entender que um animal é uma máquina, você está misturando as coisas. Mas o que a iluminação pode fazer em relação a isso? Né? O que eu estou falando aqui de granja, é só assistir um vídeo de LED Fórum. Por quê? Eles colocaram lá esta luminária que vocês estão vendo aqui. Deixa eu voltar no primeiro slide que eu vou explicar melhor. Foi descoberto que uma frequência muito específica de azul causa um relaxamento na galinha. A galinha fica mais tranquila. E aí, aqui a gente tem a curva da galinha em branco, que a galinha enxerga, e em preto, o que essa luz produz. E aqui o segredo da
lâmpada da luminária. Você vê que ela tem um pontinho de ultravioleta, um LED mais cian, um LED mais índigo, aqui um branco um pouquinho mais frio, mas não é muito frio, deve ser coisa de 3.500, 4.000, aqui uns 3.000. Mas tem um monte de segredo em cima disso para conseguir chegar nessa frequência muito específica, nesse espectro muito específico que a gente está vendo aqui. Não é uma frequência, não. É uma porção de... É um espectro complexo, né? Que o resultado é uma luz meio azulada, que é o que você está vendo aqui. E aí, a ideia é criar um bem-estar para a galinha, não ficar aumentando o nível de luminância, nem aumentando o ciclo circadiano, né, aumentando o tempo durante o dia. E isso foi comprovado que teve aumento da produção dos ovos e tal. Então, eu acho que a galinha deveria ficar solta, mas se a gente pode contribuir de alguma forma para que as coisas melhorem, se tornem mais em busca de um bem-estar e de né, se a galinha não está se bicando uma com as outras, significa, já é um ponto positivo. Se a gente pode fazer isso através da luz, ponto para a Itaim, que desenvolveu essa luminária e apresentou isso no fórum. Vamos falar agora de outra coisa que a Itaim trouxe. Isso aqui é um componente de LED atrás de uma janela, né, que é uma lona tensionada. Tem várias marcas que produzem isso no mercado e eles fazem esse componente. O que tem de diferente? Ele é integrado com um sistema de automação com sensores externos de luminosidade e temperatura. E aí você pode criar esse processo dinâmico, não sei se está dando para a gente ver aqui. O que está acontecendo aqui, meu Deus? De mudança de temperatura, de cor e intensidade. Dá para ver alguma coisa? Não, tá parado, né? Deixa eu voltar aqui nesse outro, aqui ó, dá uma olhada nessa janelinha aqui atrás deles, tá? Olha lá, tá vendo que ela tá mais quente, tá ficando mais fria, tá mudando de intensidade. Então você imagina, a arquitetura cada vez se sobrepondo mais, né? Shoppings e vai criando aquelas alcovas. E as pessoas às vezes são obrigadas a trabalhar ali dentro. Então, você criar essas questões para regular o ciclo circadiano, ter a percepção de manhã, de tarde, de noite, da variação da temperatura de cor, da intensidade. Uma criança que chega muito cedo na escola, aquela luz já branca ali na sala, você criar uma luz que vai acordando a pessoa, para uma UTI, que a pessoa fica ali presa, né? Você ter uma luz mais cuidadosa. Para lojas, né, que é onde mais se investe, fazer ações de marketing. Então você está com, sei lá, vamos pensar, uma sorveteria, você criar um clima mais fresquinho, uma luz mais fresca ali para estimular, talvez tornar mais atrativo tomar um sorvete, ou no inverno fazer uma coisa mais estimulante para atrair as pessoas para dentro. Então é interessante isso e acho que é uma ferramenta que está aí para a gente usar no mercado, apresentado aí pela Itaim. Mr. LED, perfil de LED, é uma tendência mundial, tá? E eles estão de cabeça aí, então perfil pendente, perfil sobreposto de arandela, perfil recuado, perfil rente, perfil preto, que eu vou falar um pouquinho dele. Então o que a gente tem aqui de perfil legal para destacar? Esse aqui eu adorei. É um perfil preto, que você encaixa o spotzinho como se fosse um trilho embutido, você põe um spot sobreposto, que você consegue boa orientação aqui, já é de LED. Você tem um módulo unitário, que é um spot embutido, que você faz uma coisa linear, é uma única interferência no forro e você pode pôr um spot com foco preciso, você pode pôr uma bateria de spots, ou você pode pôr um módulo difuso. Então você tem as três situações de luz. Aqui é um vídeo que eu fiz, que mostra o acabamento no frame impecável, esse módulo linear, né, com os spots que focam. Aqui a gente tem, é o mesmo perfil, ele pode ser branco e você coloca aqui um componente de LED de, se eu não me engano, quer ver? Ele ficou de 20 watts por metro, deixa eu ver. Ó, 24 watts por metro, é um componente fantástico. Rebate aqui no frame branquinho assim, você cria um quadrado num quarto, fica super moderno, integrado com a arquitetura. Perfil é o caminho. Aqui os mini perfis, né? R2, olha a finura disso aqui, você tem uma linha de luz, né?
E aí você consegue embutir isso em marcenaria, em alvenaria, em drywall. Falar da Stella, que eu gosto tanto da Stella. Patrocinou o LED Forum para viabilizar a gente ter esse conhecimento. Tanta gente de fora, no mundo todo, veio apresentar. A Stella acredita no profissional, agora ela está patrocinando a Casa Cor de Pernambuco. Eu vou pôr aqui na descrição do vídeo o link do blog, eles fizeram um post. Depois eu quero falar dessa Casa Cor de Pernambuco, que está linda, que eles estão dando a maior força com todos os equipamentos da Stella. E já tem foto lá, que está inaugurando agora, mas lá no blog da Stella já tem foto dessa Casa Cor de Pernambuco e patrocinou o LED Forum. Osram, olha que bacana aqui. Antes de soltar o vídeo, bom, vamos soltar aqui. Aqui é a primeira geração que a gente tem de LED SMD, segunda geração que é menorzinha, a terceira que é menor ainda. Ambos têm o mesmo fluxo, tá? São LEDs equivalentes. E qual que é o segredo que eles fizeram aqui? Além desse LED ser menor, ele tem um ângulo de abertura maior. Se você for ver aqui, ó, eles têm um espaçamento maior entre um ponto de LED e outro, que agora está ligado. E aí quando você põe, aqui no vídeo, eu não tenho uma captação que deveria se ter para a gente ter essa percepção. Mas fica completamente homogêneo esse acrílico que está aqui, ele fica completamente homogêneo, mesmo o LED estando muito mais espaçado um do outro. Essa tecnologia nova que é um pouco mais cara. Mas isso tem muitas vantagens. Primeiro que você tem um processo produtivo muito mais inteligente, que você tem que soldar menos LEDs, né? E, enfim, esse aí é o caminho que a Osram está trazendo. E outra coisa legal que eu vi lá da Osram, se eu achar o slide, aqui. Isso aqui é o wafer de LED. Então, o que é isso? Eu só tinha ouvido falar disso e visto isso por imagem, eu nunca tinha visto na minha frente. Ele tem essa meio CD, né, meio frutacor assim. Isso ele é feito na Alemanha, é a única parte hoje do LED que é feita realmente pela Osram na Alemanha, que é como se fosse o segredo da Coca-Cola, aí que está a chave do negócio. Então eles fazem isso, mandam para a China, cada quadradinho desse vai virar um LED, e aí eles vão fazer esse encapsulamento lá na China, e isso é exportado para o mundo todo, inclusive para o Brasil, onde as fábricas vão ter aquelas insersoras que pega aquele rolo LEDzinho e vai soldando. Até no vídeo da Expolux eu mostro uma insersora, que tem gente vendendo insersora de LED aqui no Brasil para fabricante de luminária. Então o caminho agora é esse aí. Ainda tem uma parte fabricada na Europa, que é exatamente essa parte aqui. Power Lume eu mostrei bastante no vídeo da Expolux, que está vindo aí com uma linha incrível de perfil, e trouxe os perfis também para o LED Forum. Fasa trouxe esses iluminadores de LED para fibra ótica e uma linha completa com diversas potências e tal. Aí além disso ela trouxe também. Tá vendo aqui na bola que tem uma variação do facho? Deixa eu pôr de novo aqui, ó, que ele fecha e depois ele abre. Eles inventaram lá um terminal que você coloca na pontinha da fibra ótica, que ele, em vez de ter um ângulo fixo, que você tem terminais de diversos ângulos de abertura, você tem um terminal que você tem ajuste do ângulo de abertura. É o mesmo terminal que pode ser de vários tipos de ângulo. Olha aqui na bolinha aqui embaixo, que eu até fiz maior, é que é tudo preto, não dá pra gente ver o projetorzinho. Mas ele ajusta, né, bem finamente esse foco. E aqui a gente tem uma montagem com 2 spots, e aqui você tem uma proporção maior da peça, uma proporção menor, e aí você faz esse ajuste, e o objeto que você tiver ali, você vai desenhar a luz com altíssima qualidade e precisão. Muito legal esse equipamento. Ono, eles têm uma linha industrial, né? E o que tem de diferente que eles trouxeram para o mercado? Essa coisa com um design diferente, né? Então eles colocaram design num produto industrial, colocaram cor, colocaram acabamento, quer ver, ó? Tem uma outra linha aqui, tá vendo? Uma tampinha injetada, colorida. Então são luminárias técnicas, com competitividade, com qualidade, que você pode usar nas aplicações convencionais, e é o foco deles, é o ramo deles, e também você pode usar isso como uma luminária decorativa num projeto mais minimalista, brutalista, que você quer
Olha que legal essa peça aqui, essa peça industrial. Quer ver? Tô meio perdido aqui. Pera lá. Aqui, ó. Olha, isso aqui, não vou nem soltar o vídeo, é essa peça. Fica muito interessante essa composição. É uma peça industrial, eles põem um módulo mais fraco para se trabalhar com pé direito de 2,5, 3 metros, né? E eu nunca tinha visto essa ideia, né? Você vê lá fora, mas uma empresa nacional propondo isso para o mercado, eu achei muito diferente. A Luxion, ela trouxe essa peça que são spots embutidos pretos com essas placas magnéticas, imantadas, e aí você tem aqui o spot jogando a luz para dentro, ele rebate uma luzinha direta bacana. Se você jogar o spot para fora, para onde abre essa abinha, você consegue focar em alguma coisa. Então é a mesma luminária, você consegue ter a geral e a de destaque de uma forma super criativa, além de criar uma textura ali no forro. Então, uma peça muito legal. E agora falar um pouquinho do conteúdo das palestras. As apresentações têm direitos autorais, então a gente não pode publicar. Mas o que eu vou fazer? No curso de iluminação, muitos dados são muito ricos e super importantes. E a gente está aproveitando os dados e refazendo, ilustrando, né, com imagens nossas, mas aproveitando todo esse conteúdo. Então se inscreve no canal da Ilunato, principalmente no curso de iluminação. A gente vai falar de todos os conceitos, vai falar de todos os ambientes e a gente vai trazer todos esses dados, né? Eu vou trazer todos esses dados. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Não esquece de dar um joinha para me ajudar. Se inscreve no canal e tchau, tchau.